Fala galera! Paz, tudo bem? Como vocês estão? Acabei começando um pouquinho, alguns minutinhos atrasados aqui, deu um problema. Geralmente estou fazendo a transmissão pelo Instagram e pelo Facebook. O Facebook aqui não quis entrar ao vivo, acabei cancelando aqui algumas vezes, mas sem problemas. A gente faz aqui pelo Instagram. E primeira coisa, quem já está online aí, né? O tema da live de hoje vai ser como memorizar os acordes. Então você que tem, de repente, dificuldade de memorizar os acordes das músicas, toda essa questão, fica com a gente aí que essa live vai te ajudar bastante a esclarecer dicas práticas de como que você faz para memorizar os acordes, para tocar melhor as músicas, tá bom? Que vai estar te ajudando nas questões tudo aí, tá bom? O Du Batera colocou Mestre Formiga. Ô, meu irmão, Deus abençoe, viu? Gente, de onde vocês estão falando? O pessoal que tá aí já entrou, já tem 16 pessoas online aqui. A galera tá entrando aí. Fala aí, deixa aqui nos comentários de onde que você é, de onde que você tá falando, de que cidade, de que paróquia. Graças a Deus, hoje com a internet a gente tem essa proximidade, né? De pessoas do Brasil inteiro tá em contato com a gente aqui. Então deixa aí nos comentários de que lugar que você é, de que cidade, de que estado que você é. O Jonas colocou aqui de Santa Quitéria Quitéria do Maranhão. O Arthur Ribeiro, mestrão. Ô, rapaz, saudade, hein? A gente precisa marcar aquele açaí lá, hein? Faz uns 3 anos que a gente tá para marcar esse açaí. Ângela de Pombal, Paraíba. Pombal? Isso mesmo, Pombal, Paraíba. Tiago de Suzano. O Arthur colocou aqui saudades. O Du Batera de Santo André. Dudu, saudade de você, meu irmão. Aparece lá no Caris, no grupo de oração, qualquer dia desses aí. Toda terça, seu sumido. Jonas, Paróquia Nossa Senhora dos Aflitos. Paróquia Santa Suzana. Vitória da Conquista, Bahia, Maringá, Paraná, Ariflama, São Paulo, Auriflama, São Paulo, São José dos Campos, Suzano, Rodrigão, saudade de você também, Rodrigão, Conceição do Lago, Açu, Maranhão, Edson, Nerópolis, Goiás, Brasília, Campo Maior, Piauí, Paróquia Nossa Senhora das Dores. Isso aí, galera. Gente do Brasil inteiro, graças a Deus. Poliana de Suzano também. Galera de Suzano em peso aí, graças a Deus. Então vamos lá, gente. Seguinte. O tema da live de hoje, Caucaia, Ceará, Paróquia Sagrada Família de Pernambuco. Isso aí, gente. Graças a Deus, a galera do Brasil inteiro. Marcha do grupo de oração Senhor do Bonfim, São José, Santa Catarina. Fica na Grande Florianópolis. Oh, que bênção. Guarapaís, Palmas do Monte. Isso aí, gente. Graças a Deus, gente do Brasil inteiro aqui, buscando conhecimento para a gente estar servindo melhor a Deus. Isso isso não tem preço, né? Então vamos lá, gente. Como memorizar os acordes das músicas? Primeira questão que eu gostaria de levantar aqui com vocês é a questão do que eu chamo do mito da memória. A gente tem um monte de mito que eu vivo falando aqui, né? Mito do dom, vamos dizer assim, que para a pessoa tocar ela precisa ter um dom. E se a pessoa tem um dom, ela não precisa fazer mais nada para que aquilo aconteça. E da memória é a mesma coisa. Quantas vezes vocês já não ouviram? Talvez algum de vocês já até falaram. É que eu não tenho memória boa. Eu não consigo memorizar a letra das músicas. Eu não consigo tocar sem ler cifra porque eu não tenho memória, né? Então, primeira coisa que eu gostaria de quebrar aqui com vocês é essa questão que memória é um dom. Que memória você nasce com memória boa, tá? Memória, o nosso cérebro é como se fosse um músculo. Não existe uma pessoa que fala, nossa, eu tenho o dom do músculo. Qualquer pessoa que você conhece que ela é musculosa,
ou porque ela faz alguma atividade física, sem querer, às vezes de repente trabalha num trabalho muito pesado, assim, vamos dizer assim, mas geralmente ela é atleta, faz academia, etc. Com a nossa memória é a mesma coisa. Então, qualquer pessoa que de repente você se julga não ter a memória muito boa, você pode passar a ter a memória boa. Desde que você faça algumas coisas com relação a isso, tá bom? Então, primeira questão que tem que ficar muito claro para a gente aqui é justamente esse ponto de que a memória é um dom, tá? Tô tentando arrumar meu caderninho no lugar que eu consigo enxergar aqui, que eu preparo direitinho. Eu não ligo a live aqui e saio falando, não. Preparo um conteúdo bacana para ajudar vocês mesmo. Para ajudar no dia a dia aí como um todo, tá bom? Vou deixar aqui mesmo, derrubei tudo já aqui. Então a primeira questão é isso, tá? Se desenvolve. Outra coisa interessante, importante de se entender, eu já comprei até livros sobre essa questão de memória para justamente ajudar os alunos, me ajudar também, porque eu gosto de ter uma boa memória. É que a gente tem vários tipos de memória, tá? Então, uma pessoa que tem a memória boa, ela não tem a memória boa para tudo. É muito comum, por exemplo, uma pessoa ter a memória muito boa para números, qualquer número de casa, idade, sei lá, RG de outras pessoas, CPF, e às vezes é ruim com nomes. É muito comum uma pessoa ser ótimo com nomes, você fala o nome, ela já lembra, já memoriza, e de repente ela é ruim com alguma outra coisa. Esquece coisa, na hora de sair de casa, esquece chave, esquece carteira, deixa celular, esquece das coisas. E o que acontece? É que a gente tem memórias diferentes. A gente ativa partes diferentes do nosso cérebro dependendo do que a gente está falando. Tá bom? E isso é muito importante. Então tem pessoas que supostamente têm uma memória muito boa para músicas, para harmonias, para letra, que de repente tem uma péssima memória para as coisas do dia a dia. Esquece chave em casa, esquece porta aberta, esquece roupa, esquece de pagar conta, esquece das coisas, tá? Então isso é muito importante, tá? Como nós estamos falando de música, da parte de harmonia, existem técnicas, existe um conceito. O nosso cérebro, ele memoriza muito melhor das coisas por associação. Então, por exemplo, uma pessoa que ela fala 2 idiomas, para ela aprender a falar um terceiro idioma é muito mais fácil, porque ela passa a ter muito mais palavras para associar o que ela já sabe com isso. Então, por exemplo, técnica que eu uso, eu sou ruim, não existe esse bom e ruim, mas tipo assim, eu sou ruim para memorizar nomes. Eu esqueço mesmo, a pessoa se apresenta, daqui a pouco, nossa, como que é o nome mesmo? Qual a técnica que eu uso? Eu sempre vejo alguém chega para mim e fala, prazer, meu nome é Ricardo. Eu penso, quem que eu conheço que chama Ricardo? Eu conheci uns 4 Ricardos. Acabou, eu mentalizo com aquela pessoa que está próximo de mim, chega alguém, Alex. Quem que chama Alex? Meu irmão chama Alex, o nome do meu irmão. Acabou. A hora que eu olho a pessoa, nome Alex. Mas você vê que eu não memorizei o Alex. Eu usei um recurso que eu já tinha memorizado para familiarizar o nome dele com isso. Tá? Ponto. Então, essa familiaridade é muito importante. Então, na hora da gente memorizar músicas, harmonias, se a gente não tem nenhum recurso, nada para familiarizar, para ser parecido com aquilo ou com alguma coisa, se torna muito difícil a gente memorizar, ter alguma familiaridade. Tanto que o que acontece é muito comum. As pessoas, tipo, nossa, por exemplo, sei lá, ver eu tocando. Vai ver eu tocando numa missa, dificilmente eu uso cifra. Né? Toco com cifra, às vezes pego uma música muito nova, às vezes vou num lugar que o pessoal usa cifra. Eu toco junto com eles para tocar harmonia igual, porque dá para tocar de forma diferente, mas geralmente eu não uso cifra. Só que é o seguinte, eu sei muita música. Praticamente todas as músicas que a gente toca aí, que é tradicional a gente tocar na igreja, na missa, eu sei. Canto de entrada eu devo saber, sei lá, uns 30 cantos de entrada. Como conheço campo harmônico, eu toco em qualquer tom. Então o que começa a acontecer? Pela questão da familiaridade, eu
eu escuto a música e falo, nossa, essa música é igual àquela. Então, por exemplo, quero te dar a paz a nível de harmonia. Quero te dar a paz, quero louvar-te, quero e preciso. Pra mim é tudo a mesma coisa a nível de harmonia. Só muda o tom. Por quê? Porque a harmonia é praticamente idêntica delas, o grosso da harmonia. Então, quando eu pego uma música nova, um caminho harmônico, o que eu faço? Eu vou pro caminho só de pensar, nossa, essa música é igual a Quero Te Dar a Paz. Ah, é igual a Quero Te Dar a Paz, só que em dó. Então, você pensar em entender esse conceito de familiarização facilita muito o seu processo de memorização. Facilita muito, tá bom? Então, deixa eu pegar uma questão aqui. Beleza. Então, procura sempre entender esse conceito de familiaridade. Por que quem toca o tempo inteiro lendo cifra tem muita dificuldade de tocar sem cifra? Porque é um caminho que te leva... Eu sempre falo aqui, sempre falo dentro do nosso curso Oficina Toque na Missa, que tem inclusive um módulo só falando de como tocar de ouvido, como tocar sem depender de cifra, que não é errado tocar com cifra em hipótese alguma. Pelo contrário, a cifra, a partitura, que são formas de notação musical, elas são nossas aliadas. Elas são nossas aliadas na hora que você está na correria ali, que realmente não dá tempo de você memorizar. Você anota ali, você escreve, você registra de alguma forma, tá? Então a cifra é nossa amiga. Qual que é o problema? Que as pessoas aprendem a tocar e começam a tocar só com cifra. Então ele vai tocar na missa hoje, que música que vai tocar? Ah, nem sei. Aí chega lá, ele abre e fala, ah, tá aqui, Perdão Senhor em Ré. Ele vai lá e monta o Ré. Lá, aí toca o Lá. Tá, se tirar o papel dele e fala, como é que tom que é a música? Ele não sabe nenhum tom. Porque ele simplesmente ele olha e lê o que está escrito ali e ele copia, ele vai lá e toca junto. Então qual que é o pulo do gato? Você começar a se esforçar a aprender as músicas. Aprender as músicas. Sabe aquela figura tipo de uma pessoa que toca violão, numa rodinha com um amigo, que alguém chegou, toca aquela música X, ele vai lá, pega o violão e toca? Qual a diferença desse cara pro cara que vai na missa, esse cara que eu digo assim, da pessoa que toca desse jeito e da pessoa que vai na missa e toca ali do jeitinho dela? Que esse rapaz, ele aprendeu as músicas. Ele aprendeu. Essa pessoa que toca na missa só preso na cifra, na verdade ele não aprendeu. Ele toca copiando. É a mesma coisa que você for fazer uma prova, eu fazer uma pergunta para você. Como que é tal coisa, de qualquer matéria? Se você souber a resposta, você vai me falar. A resposta é X, isso é desse jeito, tal, tal, tal. Se você não souber a resposta, o que você vai fazer? Você vai pegar o livro e ler. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela fala, ah, tá. Você pega o livro e fala, ó, a resposta é não sei o que. Tocar com cifra é a mesma coisa. Você, na verdade, não sabe as músicas. Você está pegando e está tentando ler em cima disso. Ficou claro até aqui? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, dá um joinha aí para eu ver que vocês estão entendendo, que está fazendo sentido. Se não fizer sentido, eu explico de novo. Eu explico com calma aqui, que isso é muito importante, vocês entenderem, tá? Dá um joinha aí para eu ver que vocês estão entendendo. Tá aqui o Dias Vini mandou a carinha aqui, o Macedo mandou joinha, Zerati mandou... Juliane, o Hélio, Eli, show de bola, vocês estão entendendo, tá? Então, tem que ficar claro isso para essa questão da memória, tá? Lembra que eu comecei falando que da familiaridade, que é muito mais fácil a gente memorizar uma música, memorizar alguma coisa, quando a gente tem alguma familiaridade com a questão? Então, beleza. Como que eu posso memorizar uma sequência de uma música que eu nunca vi os acordes na vida? Nunca toquei os acordes, nunca vi, nunca mexi. É muito mais difícil. Então, geralmente, as pessoas, muita gente que tem dificuldade em memorizar as músicas, tocar sem precisar olhar para a cifra, acaba tendo bastante dificuldade por essa questão de não conhecer os acordes. Então, quanto mais familiar é para você, quanto mais músicas você tem, mais você conhece, mais fácil é, mas por você associar. Então, por exemplo,
sei lá, a música O Senhor é Rei. O refrão dela vai ser Sol, está no céu, né? Mi menor, Dó e Ré. É a mesma coisa da música, por exemplo, Derrama Teu Amor Aqui. Vai ser Sol, Ré, Mi menor e Dó. Então, a partir de agora, toda vez que eu tiver que lembrar, digamos que eu saiba tocar a música O Senhor é Rei. Se eu tiver que tocar a música Derrama Teu Amor Aqui, eu já sei que é a mesma sequência. Eu começo a ir por familiaridade, eu começo a ir me familiarizando com as questões, tá bom? Dica importante para vocês buscarem conhecimento. Campo harmônico, tá? Nossa, tem gente que corre de campo harmônico igual o diabo corre da cruz. Campo harmônico é super simples, gente. São os acordes dentro de uma tonalidade que você pode usar. Você sabendo os campos harmônicos também já fica meio caminho andado. Se você vai tocar uma música em Mi, por exemplo, você já sabe os acordes que fazem parte do tom de Mi. Eu já sei que Mi vai ser Mi, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, Lá, Si maior, Dó sustenido menor e Ré sustenido meio diminuto. Nossa, Thiago, quanta coisa! É simples. A hora que você pega para praticar as sequências mesmo, tudo certinho, você vai ver que é simples, tá? Mas você precisa saber, se eu vou tocar uma música que o tom é Mi, eu não vou tentar tocar o acorde de Sol maior, porque eu já sei que no campo harmônico de Mi não tem Sol, não tem Sol, tá? A Elis colocou aqui, tenho dificuldade em aprender campo harmônico. Elis, é bem simples o processo de campo harmônico, tá? O que você precisa fazer é praticar bastante. É que uma coisa também que o pessoal... Eu costumo dizer que é simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Requer um pouco de suor da gente, requer transpiração da nossa parte. Então, o que você precisa fazer? Por exemplo, pega o campo harmônico de Dó e pratica 30 minutos. Só o campo harmônico de Dó. Pega e fica tocando, só a sequência de Dó. Tipo, Dó vai ser Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor, Si meio diminuto e Dó de novo. Fica tocando, tipo, no formato de musiquinha várias vezes. Chega uma hora que você já sabe. De Dó, vai ter Ré menor, Mi menor, Sol, Fá, Lá menor. Você se familiariza com ele, toca bastante. Depois vou pegar outro tom, Sol. Que acordes tem no campo harmônico de Sol? Fica brincando também. Sol, Lá menor, Si menor, Dó, Ré, Mi menor, Fá sustenido meio diminuto e Sol. Por exemplo, né? Então tem que, tipo, mexer um pouquinho mesmo. Tem que ser familiar para você. Você tem que lembrar e voltar de novo, lembrar e voltar de novo, lembrar e voltar de novo. Que naturalmente fica familiar. A partir do momento, por exemplo, a gente aprende muito por associação. Quando você associa, praticamente você não tem que aprender. Você junta com alguma outra coisa que você sabe. Mas enquanto você não tenha uma informação para associar, por exemplo, digamos que eu falasse um nome novo aqui. Josevaldo, vai. Nem sei se tem. Deve ter alguém que chama esse nome, ainda mais no Brasil. Digamos que você não conhece ninguém que se chama Josevaldo. Primeira vez você, nossa, Josevaldo, nome diferente. Beleza, Josevaldo. Chega uma hora que você aprende o nome da pessoa. Principalmente se você convive, você acaba aprendendo. No dia que você conhecer uma outra pessoa que se chama Josevaldo, você já vai ter um Josevaldo na sua biblioteca de informações para você assimilar com o outro Josevaldo. Então vai se tornar fácil para você fazer. Então, Thiago, mas eu não sei nenhuma música praticamente. Eu toco na missa, eu toco no grupo de oração, mas só lendo cifras, eu não sei nenhuma música. Você vai ter que entrar no processo de aprendendo. Pega uma música por semana. Das que você toca na missa mesmo, vai tentando tocar, pega um canto de entrada, praticou bastante a semana, chega no domingo, se arrisca a tocar sem nem olhar para a cifra, você vai errar, vai dar certo, você vai entrar no processo.
A partir daí, naturalmente, você vai ter mais elementos para você estar combinando, tá bom? Então, a questão do campo harmônico. Um segredo. Existem, assim, de forma grossa, tá? 5 ou 6 sequências que todas as músicas católicas têm. E elas ficam variando entre essas sequências. A hora que você aprender essas sequências, começa a música e sabe, é a sequência X, no tom X. Essa música, aquela outra sequência, no refrão ela vai para outra sequência. Na verdade, quando a gente aprende isso, esse acaba virando o segredo. Porque o que acontece? A gente às vezes é muito injusto com a gente mesmo. É muito comum eu ver alunos falando que ele não tem um bom ouvido. A gente fez até uma live já sobre isso. Todas as lives que eu estou fazendo aqui, ela fica disponível aqui por 24 horas. E depois a gente está colocando lá no YouTube, para outras pessoas poderem acessar de novo, ver os temas que a gente está falando aqui, tá? Mas eu fiz uma live sobre percepção musical, sobre o ouvido, né? E muita gente às vezes é injusto com ele mesmo, porque ele fala, cara, eu não consigo. Eu vou lá na igreja, chega o pregador e fala assim, dá um Lá maior pra mim. Aí o cara vai dar o Lá maior, o cara sai cantando e o pessoal consegue sair tocando. Às vezes, sabe o que acontece? Essa pessoa que está tocando, ele já sabe tocar essa música. Ou conhece várias músicas que são parecidas e ele só tem que descobrir o tom. Às vezes acontece alguém sair cantando, a pessoa sai lá, aí ele achou o tom, tá aqui, então ele vai sair. Digamos que fosse essa sequência. Qualquer tom que eu achar, vai ter que tocar em Mi, vai ficar. Se fosse em Sol. Nesse caso, eu estou juntando meu conhecimento de campo harmônico e uma sequência que eu já entendi. Então, muitas vezes, acontece de você ver alguém pegando a música na hora, você, nossa, como ele tem um ouvido bom. Na verdade, você está super valorizando ele. Ele já sabe tocar música. O trabalho dele foi descobrir em que tom estava, depois que ele descobriu que tom tá, acabou. Porque ele familiariza já com... Ele já pensa em outras 10 músicas que ele conhece, que tem aquela mesma sequência, tá? E o prejuízo de quem só toca além do cifra é justamente isso, de não conseguir se desvincular dessa questão. Ele fica o tempo inteiro tocando preso na cifra e acaba não conseguindo evoluir essa questão de... Como que eu posso dizer? De aprender mais músicas e passar a ter essa biblioteca, passar a ter esse vocabulário e explorar todas essas questões, tá bom? Estão entendendo? Vocês já mandaram joinha, manda mais joinha aí para ver se está entendendo, senão eu explico um pouquinho melhor aqui. Que esse é o caminho das pedras, das dicas que eu vou dar aqui para vocês começar a evoluir essa questão. Começaram a mandar uns coraçõezinhos, é isso aí. Manda mais coraçõezinhos. E faz uma coisa aqui, tem 18 pessoas na live agora. Tem um aviãozinho aqui embaixo, compartilha com algumas pessoas que você acha que vai ser relevante para ela esse vídeo. Pessoas do seu ministério, da sua liturgia, que você acha que essas dicas aqui, esse papo, essa conversa que a gente está tendo aqui, vai ajudar essas pessoas no dia a dia delas, no ministério, a estar tocando na missa. Compartilha e manda para ela, tá bom? Para compartilhar, hein? Pode ir lá que eu vou ficar esperando aqui até você voltar. Tá bom? Então, essa familiaridade com a questão dos acordes e das músicas é muito importante, tá? Dentro do curso nosso Oficina Toque na Missa, no segundo módulo, eu passo todas essas principais sequências, tá? Eu vou estar gravando até outro vídeo aqui. Eu poderia falar aqui alguma delas, tá? Alguma delas seria, se fosse o tom Dó, seria essa sequência que seria Dó, Sol, Lá menor e Fá. É um monte de música essa sequência. Outra sequência que tem muito seria essa sequência que seria Dó, Lá menor, Fá e Sol. É uma outra sequência, tá? Uma outra sequência que tem em muitas músicas, aquela sequência que a gente fala, sequência descendo, né? O caindo, que seria Sol com baixo em Si, Lá menor, Lá menor com baixo em Sol, Fá, Dó com baixo em Mi, Ré menor e Sol.
Sol. Seria uma outra sequência que tem muitas músicas. Tem uma outra sequência que é no tom de Dó, que geralmente é uma sequência que tem refrão, que atualmente está muito na moda, inclusive na música popular, que seria aquela sequência que ficaria Fá, Sol, Mi menor, Lá menor, Ré menor, Sol, aí faz uma preparação, Sol menor, Dó. Tem um monte de música que tem essa sequência. Aí tem as sequências menores do campo harmônico menor. Uma sequência menor seria Lá menor, Fá, Dó e Sol. Muito usada essa sequência menor em várias músicas. Outra sequência muito usada em várias músicas seria Lá menor, Sol, Fá e Mi maior, Lá menor e Mi maior, tá? Por exemplo, com essas sequências aqui que eu acabei de falar, eu tô tocando tudo em Dó, tá, gente? Claro que se a música, o tom da música for em Mi, você teria que tocar a sequência em Mi, vai ficar Mi. Por exemplo, né? Mas com essas sequências você dominando, você só ouve a música e fala, aquela sequência lá. Acabou. Você não precisa saber a música inteira daquele jeito. E claro, né? Tem várias músicas que saem um acorde ou outro, mas até fica mais fácil. Você fala, cara, aquela sequência inteira só tem um acorde que muda. Aí nessa você consegue usar um pouco a percepção junto, com o conhecimento de campo harmônico que vai acumulando. Quando você menos esperar, você vai sentir muita segurança em estar tocando e vão chegar para você, nossa, como você toca de ouvido, como você tem um ouvido bom. Você, não, eu sei o campo harmônico, eu sei isso. Já vão ter essa sensação de você que você sabe muito, que você sabe muita coisa, tá? Então aprender muitas músicas, quanto mais música você souber, você memorizar a música, a sequência, mais coisas você vai ter firme, mais recursos você vai ter para se familiarizar com outras músicas. Aí chega uma hora você vai ver a música, nossa, é igual a música Renova-me. Você vai, é igual a música Quero Mergulhar nas Profundezas. É a mesma sequência do Céu se Abre. Tipo, é literalmente assim que a gente faz. Você junta com uma música que você já sabe. É quase igual aquela música, só muda tal coisa. Então você vai tocar, você vai se familiarizar com a harmonia, tá bom? Ficou claro até aqui, gente? A Elis colocou aqui. Isso está relacionado em saber os graus, né? Facilita na hora de transpor os tons, sem dúvida. Quanto mais conhecimento a gente tem dentro dessas questões, mais fácil é depois. Não é que é mais fácil, é mais natural. É mais natural. Pra gente, por exemplo, falar todo dia português, porque a gente está no Brasil e o idioma que a gente fala é português, é muito mais fácil falar português do que um americano que fala inglês e vem uma vez por ano, de vez em quando no Brasil, e vai tentar falar português, porque não é familiar para ele, é estranho. Então, quanto mais conhecimento de música, de campo harmônico, mais músicas a gente sabe, mais fácil é para a gente memorizar e se familiarizar com essas questões. Outra coisa também, gente, é com modelos de acordes. Tem gente que, nossa, eu não consigo memorizar esse Ré aqui. Tá, quantas músicas você já tocou que tem esse Ré? Não, nunca usei nenhuma música. Poxa, claro que vai ser muito difícil de você conseguir memorizar, porque você acaba não usando. Então, nossa, começa a tentar tocar todas as músicas que foi em Ré, aí claro que envolve outros aspectos, mas que couber, tenta usar esse Ré. Se tiver que tocar Mi, vai ser o mesmo shape. Se fosse em Dó, ia ser o mesmo shape.
Você entendendo, praticando, aí vai chegar uma hora que vai ficar tranquilo. Toda música que aparecer, nossa, vai ter que tocar esse Ré aqui que eu tô tocando, só pra você saber, é um Ré com sétima maior e nona. Então toda música que aparecer que tiver esse Ré, vai ser tranquilo. Você vai colocar a mão e você vai conseguir tocar porque você estudou, você praticou e você sabe como é que funciona, tá bom? O Jonathan, né, colocou aqui, já toco há algum tempo, mas não consigo me desvincular das cifras. É falta de trabalhar mais a questão das sequências? Sim, Jonathan. Trabalhar mais as sequências e tentar aprender as músicas que você toca com cifra. Talvez você chegou na live há pouco tempo, né? Eu até falei um pouco antes que o maior problema das pessoas que não conseguem tocar sem cifra é que elas acabam não aprendendo as músicas por ficar tocando sempre olhando no papel. Porque a cifra é um lembrete. Você fala, vou tocar uma música. Que tom que é? Nossa, nem sei. Deixa eu olhar aqui. Aí você olha, si menor. Fica cômodo. E como eu disse, a cifra é nossa aliada, ela é muito útil. O problema é que se você vicia nisso, aí chega amanhã, acontece às vezes da pessoa que toca há 10 anos na igreja. Vai na casa de alguém, vai rezar um texto, chega alguém e dá vamos tocar aí, vamos tocar uma música, vamos tocar. Dá para tocar Trindade em nome do Pai? Não. Nossa, a gente toca todo domingo na missa, o cara fala, não sei, eu acho que é lá o tom, mas eu não sei a sequência. Porque toda vez que ele vai tocar, ele olha no papel e fica copiando no papel. Fica olhando no papel e fica copiando no papel. Então, aos poucos, você precisa fazer o exercício de começar a ir aprendendo as músicas, tá? Para conseguir sair das cifras. Outra dica que eu queria dar para ajudar a memorizar agora é regiões, tá, gente? Por exemplo, para quem toca com pestana, por exemplo, a gente tem um Ré pestana aqui, certo? Na quinta casa. Uma sequência que fosse Ré, Si menor, Sol, fazer tudo pestana para facilitar o raciocínio. E Lá. Ré, Si menor, Sol e Lá. Se você entender esse joguinho de regiões, em qualquer tom que você tiver que mudar a música já vai ficar mais fácil. Então, por exemplo, vou tocar em Mi. Você sabe que do Ré, um tom à frente vai ser o Mi. Então ficaria Mi, Dó sustenido menor, Lá e Si. Mi, Dó sustenido menor, Lá e Si. Digamos que eu tivesse que voltar meio tom, aí é o terror, né? Tocar música em Mi bemol, né? Como assim Mi bemol, cara? Não existe Mi bemol. Poxa, se você tá no Mi, você vai voltar só meio tomzinho aqui, ó. Então você vai tocar todo a mesma coisa, só que meio tom atrás. Então vai ficar Mi bemol, Dó menor, Lá bemol, Lá bemol e Si bemol. Mi bemol, Dó menor, Lá bemol e Si bemol. Fosse tocar a música em Ré bemol. Nossa, Thiago, eu nunca nem toquei nesse tom. Seria a mesma coisa. Você está em Ré, você pensa por regiões, ajuda bastante também. Você vai saber que vai estar aqui. Ré bemol, Si bemol menor, Fá sustenido maior, Lá sustenido. E esse mesmo raciocínio você consegue empregar para outros tons. Imagina que você vai ter que tocar a mesma coisa em Lá. Em vez de você pensar nesse Lá, se você domina tocar esse Lá pestana, também ajuda. Porque você sabe que é esse aqui, ó. Se fosse em Lá, ia ser a mesma coisa. Então, uma dica para memorizar as sequências e os acordes. Observe também essa questão de região. Quantas casinhas que anda, as sequências, porque na hora de você mudar de tom, no caso do violão principalmente, muitos alunos às vezes perguntam, né, professor? Perguntam pra gente aqui da Action, né? Qual o instrumento que é mais fácil? É o teclado ou o violão? Tem gente que fala que o teclado é mais fácil. Na verdade, depende. O teclado de começo para conseguir tirar som é mais fácil. Só que em contrapartida, esse recurso a gente não tem. O tecladista ele acaba tendo que aprender mesmo as sequências, as progressões, para ele conseguir estar usando, tá? Então esse recurso
de regiões também ajuda muito na parte de memorização, tá bom? O Luiz mandou aqui, né? Fala, formiga. Fala, doutor Luiz. Tudo bem? Vamos lá, gente. E a última dica dessas dicas todas que eu vou dar para vocês é se familiarizar com o campo harmônico, mas não de forma ordenada. Por exemplo, é muito comum, quais os caminhos mais comuns de acorde? Vou pegar um tom aqui, Ré. Olhando ele aqui, vou deixar aqui, para você enxergar. Olhando aquela visão de... Pensando em casinhas, né? Vou tocar aqui como pestana. É muito comum eu tocar Ré, Si menor, Sol e Lá. É muito comum eu tocar Ré, Lá, Si menor e Sol. É muito comum tocar Ré, Lá, Mi menor e Sol. Algumas sequências que a gente tem nesse tom. Imagina que você vai tocar a mesma coisa em Dó, ou que você vai ter que tocar no outro tom. Dá uma pensadinha antes na tonalidade que você vai tocar, o que vai acontecer, porque isso te ajuda a você lembrar a sequência que está na mão. O que acontece muito, que eu vejo muitos amigos, tal, o pessoal fazendo, é que às vezes a gente vai mudar de tom na hora, a pessoa não tenta dar uma mapeada, ela fala, não, vou deixar aqui que na hora sai. Chega na hora ela, Dó, nossa, qual que é? Em Ré eu sei que é o Lá, mas no Dó como é que é? Já foi. Então, mesmo você que sabe campo harmônico, sempre dá uma familiarizada com a progressão, com a tonalidade. Tem gente que tem muito problema em tocar, por exemplo, em Dó menor, tocar em Mi bemol, como eu falei, tocar em Lá sustenido. Mesma coisa. Digamos que eu vou tocar essa sequência aqui. Ré, Lá, Si menor e Sol. Que eu vou tocar em Lá bemol. Cara, tá aqui. Lá bemol, Mi bemol, Fá menor e Dó sustenido. Tá? Então, o Beto colocou aqui, o ruim é que eu sou destro e a câmera mostra canhoto. Eu tô vendo aqui ficar canhoto mesmo, mas não tem problema não, ô Beto. Tenta entender o contexto, tá? Tenta entender o contexto da explicação que eu tô dando, que depois quando você pegar o violão, você consegue vir desenvolvendo isso. Muito do que eu tô falando aqui, vocês não vão conseguir aprender e aplicar tudo hoje. Mas vocês vão entender o caminho do que vocês vão fazer para continuar desenvolvendo o processo. Tá bom? Como é que tá? Vocês entenderam aqui? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Até para eu saber aqui se está ajudando, o que vocês acharam, o que vocês aprenderam de diferente aqui, nessa questão que vocês nunca tinham parado para pensar. Tá? Deixa aqui nos comentários para eu ver o que vocês estão achando, o que vocês entenderam até aqui de tudo que a gente está falando. Tá bom? E se tiver pergunta, deixa aí que eu vou responder perguntas agora. Tá bom? Só vou recapitular aqui o que a gente falou até aqui, tá? Primeira coisa, que memória é um mito, memória boa, né? Memória é treino. Tudo que a gente treina, a gente consegue desenvolver. A nossa memória é a mesma coisa, tá bom? Tem aspectos físicos, por exemplo, comer carne vermelha é cientificamente comprovado que é ruim para a memória. E tem uma série de coisas que a gente ouve falando aí que é bom para a memória, sei lá, fósforo. É fato, essas coisas ajudam a saúde do nosso cérebro, da massa cinzenta. Mas, via de regra, a gente precisa muito da questão de praticar mesmo. Tá bom? Familiaridade. A gente tem vários tipos de memória. Tem pessoas que são ótimas com nome e, de repente, não é boa com números. Tem gente que é ótimo com números e é ruim com nome. Tem gente que é bom com nome, é bom com número e é péssimo em coisas do dia a dia. Esquece chave em casa, esquece de trancar o carro, esquece de fechar a porta, esquece de levar alguma coisa, porque não é o tipo de memória que ela exercita. Tá? E tem gente que é ótimo com músicas e é ruim com todo o resto. Tem gente que sou ótimo de memória. Não sei o que acontece com a música comigo, Thiago. Eu acho que eu não tenho o dom da música. Porque eu sou bom com nomes, sou bom com números e eu não consigo aprender as músicas. Provavelmente essa questão toda que eu estou falando do caminho que você está fazendo. Então,
essa questão de familiaridade com as coisas. Então a gente precisa se familiarizar com os acordes, com os campos harmônicos, que tudo isso vai facilitar, tá bom? Com acordes, um acorde que você nunca ouviu, que você nunca executou, que você nunca tocou, vai ser muito mais difícil de você memorizar. Então é importante a gente mexer nas coisas, mexer nas questões e ter tudo familiarizado. Campo harmônico, como eu falei, né, as músicas, quanto mais músicas você souber sem a cifra, que você aprende mesmo uma por uma, aprende outra. Se toda semana você aprender uma música, em um ano, quantas semanas tem no ano? Acho que é 52 semanas, caminhando aqui. 52 músicas você vai aprender em um ano, mas dá para aprender muito mais, e sem contar que a hora que você aprender 52, você sabe todas. Porque vai começar, as músicas novas que você for aprendendo, você vai começar a familiarizar uma com a outra e juntar as ideias, né? A ideia de regiões, como eu falei, né? Usar, entender de regiões, principalmente no violão, no baixo, na guitarra, que são instrumentos que a gente tem esse recurso das regiões para a gente estar usando, né? E antes de mudar de tom, você sempre... Nossa, eu vou tocar essa música em Mi. Peraí, deixa eu lembrar aqui, o tom de Mi, eu tenho os acordes de Mi, Si, tem Dó sustenido menor, tem Lá, Sol sustenido menor, Fá sustenido menor, beleza. Mi são esses acordes aqui. Se familiariza aqui para ficar muito mais fácil, tá? Deixa eu ler aqui os comentários da galera aqui. Falaram aqui sobre o que achou, né? A Elis colocou aqui, bom demais, só agradeço, Deus abençoe, viu, Elis? A Maria do Carmo colocou, parabéns, Thiago, amei, agora só colocar em prática. Muito bem falado, viu, Maria? Todo esse conhecimento aqui, gente, todo o conhecimento que você tiver assistindo vídeos na internet, dá pra gente aprender muito com a internet, né? Fazendo aula, é muito importante fazer aula. Quem pode fazer, tem pessoas que às vezes não podem, não tem condições, tá tudo certo. Vai aprendendo na internet, vai buscando com amigos, vai dando o seu passo. Faz o que você pode. Eu costumo dizer que tudo que a gente não pode fazer, não pode ser uma desculpa para a gente deixar de fazer o que a gente pode. Você não pode pagar aula? Ok, normal, faz parte, em breve, espero que as coisas melhorem, que você possa pagar aula, tá? Mas o que você pode fazer? Você pode pegar música, você pode pedir dica para um amigo seu, você pode assistir vídeo na internet, no YouTube. Então, é isso que você precisa fazer. Faz o que você pode, tá? Dentro de tudo que a gente aprende, o que faz a gente ter resultado é a gente aplicar. Então, tudo que eu estou falando aqui, de repente você vai dormir, nossa, que legal essa live, entendi tudo, agora eu só preciso aprender as músicas, agora eu só preciso familiarizar com as coisas e não aplicar mais nada. Não vai adiantar nada, porque você não vai ter resultado. Então é importante vocês aplicarem as coisas do que a gente está vendo aqui. Claro que vai ser aos poucos, claro que é um processo, mas tem que aplicar para vocês terem resultado, tá bom? A Juliane colocou aqui, ó, tô iniciando no violão ainda, mas essas dicas vão me ajudar muito. Com certeza, Juliane. Mesmo para quem está começando, porque você já começa com a cabeça certa. Você já começa entendendo quais são as regras do jogo. Então você vai acabar não caindo em várias armadilhas, vamos dizer assim, que as outras pessoas caem. Armadilhas que eu já caí também, várias coisas assim por diante. Isso que é a vantagem de ter aula, por exemplo, como a gente está tendo aqui, né? Uma aula gratuita, eu estou passando para vocês a informação, o conhecimento que eu tenho, que vai acelerar o processo de aprendizagem de vocês, tá bom? O Yarley colocou aqui, ó, quando vai ter outra live? Toda semana a gente está fazendo, viu, Yarley? Fica de olho aí, porque toda semana está tendo lives. O Luiz colocou aqui, vai ser mudado somente teoricamente? Explica um pouquinho melhor aqui embaixo, Luiz. Eu acho que eu devia estar falando de alguma coisa na hora e você falou do que eu estava falando que eu não estou conseguindo lembrar, tá? O Rodrigo colocou aqui, ó, como que eu treino o campo harmônico no baixo? Mesma coisa, tá, ô Rodrigo? No baixo, a gente dá para tocar acordes, você pode praticar com acordes, mas geralmente no violão a gente toca um Dó maior. O baixista, você toca as tríades, as notas do acorde. Então, por exemplo, um campo harmônico que for, ou uma sequência que fosse Dó, Sol,
Lá menor e Fá. Você vai tocar as tríades. Tríade de Dó. Tríade de Sol. Tríade de Lá menor. Tríade de Fá maior. Então o campo harmônico no baixo a gente fica tocando as tríades, que é o que a gente toca nas músicas. Se fosse uma música que está aqui, Dó. No baixo como que a gente vai tocar? Você vai acabar tocando as notas do acorde mesmo. Então o que você pratica no baixo? Exatamente do jeito que a gente acaba usando. Mas você sabe que vai ser Dó maior, tríade de maior, Sol maior, tríade maior. De repente Ré menor, tríade de Ré menor. Fá maior, tríade de Fá maior. Sol maior, tríade de Sol maior. E assim por diante, tá? Você toca o campo harmônico do mesmo jeito, só que em vez de você ficar tocando acordes, fica tocando as tríades, os arpejos, tá bom? Deixa eu subir aqui um pouquinho aqui. A Nath colocou aqui, né? Manda um beijo para Barreiras do Piauí. Um beijo para Barreiras, todo mundo do Piauí. Deus abençoe. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, se tem mais alguma pergunta. Gente, tem alguma pergunta, pode postar, agora é a hora, tá bom? A Cleide, né? Cleide Mara. Cleide Mara? Isso. Perdi sua resposta para minha pergunta. O que faço para cantar mais alto? Minha voz é muito baixa. Tem que ver várias coisas relacionadas à técnica, tá? Voz é uma coisa que, assim, quem canta toca um instrumento. Só que é um instrumento que está dentro de você. Então, por exemplo, você é um instrumento. Existe um instrumento que se chama cavaquinho. Sabe cavaquinho? Que é pequenininho, que toca... Ele é lindo sendo cavaquinho. Dentro das características dele como cavaquinho. Eu não consigo transformar o cavaquinho num baixo. Ele é um cavaquinho. Então eu preciso entender que ele é um cavaquinho e eu consigo usar ele dentro do contexto que o cavaquinho funciona bem. O que muitas vezes acontece, que aí pode ser ou não esse caso. Às vezes você pode ter uma característica de voz diferente. Tem vários cantores que cantam com uma voz super soprada, uma coisa mais até romântica, vamos dizer assim, mais macia, que você pensa, nossa, como ele gosta de cantar pezinho no ouvido. Às vezes não. Às vezes ele tem uma voz, o instrumento que é ele, é um instrumento que tem a voz com pouco volume. Então ele vai adequar a maneira dele de cantar para isso. Acontece esse tipo de coisa, tá bom? E tem pessoas que às vezes ela não tem técnica, ela não sabe respirar da forma correta, ela não abre a boca, ela não usa o diafragma, apoio respiratório, ela não tem a técnica de cantar. Então, ela, nossa, eu não consigo cantar, minha voz não sai, mas na verdade é porque você não está sabendo usar o seu instrumento. Não está sabendo usar o seu aparelho vocal, vamos dizer assim, esqueci um nome bonito para falar. Você não está sabendo usar a sua voz, seu instrumento. Então, fazendo aula, entendendo, fazendo exercício de respiração, de dicção, pode ser que você consiga cantar. Outra coisa que sabota muito a voz, às vezes, é a tonalidade errada. Então, pode ser que o pessoal que canta na sua comunidade cante em tons que, para eles, lindo, e para você vira um terror. Automaticamente você perde potência de voz, fica ruim o tom, e às vezes você só canta num tom que é muito ruim para você. Por consequência, você acaba prejudicando a sua voz, a sua performance. Então seria isso, entender como é que funciona, busca uma aula de canto, entender de respiração. Inclusive manda mensagem pra gente, tem o nosso curso Oficina Toque na Missa, com o professor Rafa Ramos, Oficina Cante na Missa de Canto, né? Provavelmente vai te ajudar muito você entender toda essa questão, fora outras coisas que tem de técnica vocal, aprender a abertura de voz, segunda voz, harmonia vocal, é muito legal, tá? A Cleide colocou aqui também, né? Violão é um sonho, queria muito aprender. Cleide, dá um passo em direção a isso, tá? É muito tranquilo para aprender. A única coisa que a gente precisa dar passo em direção a isso, tá bom? Então busca também, acabei de falar da aula de canto, a gente também tem aula de violão.
De repente não precisa ser a nossa aula, tem várias aulas por aí, outras escolas na sua cidade. O importante é você dar um passo. Se você ficar parada, inclusive o nome da nossa escola é Action, ação. Haja, né? A gente costuma dizer que faça a sua parte, que com certeza Deus vai fazer a dele. Eu não posso pedir para que Deus guie meus passos se eu não estiver disposto a mexer meus pés. Então a gente precisa dar passo. Então dê um passo. Se é seu sonho, provavelmente é um sonho de Deus para você também. Então busque orientação de acordo com as suas possibilidades, mas dê um passo de realizar isso, tá bom? Gente, muito obrigado aí por todos vocês estarem aqui com a gente, né? Pelos feedbacks todos. Como é que foi a live? Foi bom? Deixa aqui nos comentários aqui na live também como que foi para você essa experiência aqui, né? Se ajudou, se agregou para você, se você quer que a gente continue fazendo essas lives, tá? Deixa aqui para mim saber que foi relevante para você, tá? E manda mensagem pra gente inbox aqui, sugestões de outros temas de live que você gostaria de falar. Que dificuldade que você tem? Essa live de hoje foi um tema que é muito comum. A questão de tocar sem cifra, de memorizar as músicas. Qual mais dificuldade você tem? Que dificuldade mais você tem? Campo harmônico, com levadas, com ritmos, com músicas? De canto também, as lives de canto não sou eu que faço, é o professor Rafa que está fazendo também, mas a gente está fazendo, fica de olho. Mas qual mais dificuldade você tem? Que você... Formação de ministério, sobre liturgia, sobre lidar com padres, sobre ministração. Que dificuldade que vocês têm? Manda pra gente inbox, por favor, manda pra gente inbox, a gente responde todo mundo. Tá? Que você vai estar ajudando a gente a saber o que a gente pode gerar de formação, de conteúdo para estar ajudando você, estar ajudando o seu ministério, tá? E fica até mais fácil para a gente estar ajudando vocês, tá bom? Então, para quem der tempo, pode mandar aqui na live aqui, né? A Cleide colocou obrigado, me ajudou muito, Deus abençoe. A Elis colocou aqui muito obrigado, Deus abençoe, foi show. Queria umas dicas para mão direita no teclado. A gente vai começar a fazer também as lives, gravar live de teclado com o professor Diego, tá? Que ele é o professor de teclado e tal, a gente vai começar a fazer também, tá? Motivação musical, legal, bacana, um bom tema. Realmente, a gente fica desanimado muitas vezes e é importante a gente saber o que fazer quando a gente está desanimado, tá? Essa escola é o máximo, sou aluno. Bpais 71, é ruim que tem hora que eu não sei o nome, né? Não sei nem, eu não consigo ver pela fotinha aqui se é homem ou se é mulher, eu também não enxergo muito bem. Mas é um prazer, né, ter você como nosso aluno aí. O que eu puder fazer, sempre que a gente puder fazer por vocês, a gente está fazendo, tá? Rodrigo colocou, quando vai ter live de baixo? Em breve, a gente fez uma esses dias atrás aí, vamos estar marcando outras também, live de baixo. A Rai, muito top, cheguei no final, ó, vai ficar disponível a live aqui por 24 horas, tá bom, gente? Então, quem de repente chegou no finalzinho e quer ver a live inteira, assim que acabar nós vamos liberar, vamos deixar a live disponível aqui, tá bom? O Bruno, ô Brunão, Deus abençoe, cara, Deus abençoe. Então é isso, gente, um abração, Deus abençoe vocês e... A gente vai se falando aí, continua acompanhando a gente no YouTube, aqui no Instagram, nas redes sociais, que a gente vai mantendo contato, tá bom, gente? Um abração, Deus abençoe e até a próxima aí. Tchau, tchau.